Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Assista agora no YouTube. Eu sou Lívia Pilon, faço parte do time de especialistas em comunicação aqui na Clip Escola e hoje o nosso papo vai ser sobre educação inclusiva em escolas privadas. E para me ajudar nesse papo, que é super importante, a gente convidou a Tassiana dos Anjos Nascimento. Tassi, ela é pedagoga, psicopedagoga e assessora em educação inclusiva. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por topar esse papo aqui com a gente. Oi, Lívia, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês no Clipcast. Eu acompanho de perto a realidade das escolas e sei como esse espaço de diálogo é importante, né? Falar sobre educação inclusiva nas escolas privadas é um tema que me move, tanto profissionalmente como pessoalmente, porque eu acredito que a inclusão, ela transforma não só a vida dos alunos, mas a cultura da escola inclusiva como um todo e até da comunidade na qual ela está inserida, tá? Então vai ser um prazer estar aqui conversando com você, trocando ideias sobre inclusão. E aí, né, com esse teu primeiro contato, quando você começou a se aprofundar nisso, assim, hoje o que você consegue trazer para a gente de definição do que é uma educação inclusiva? Tá, então, quando a gente pensa na educação inclusiva, a gente entende que nós não vamos trabalhar mais como escola separada para pessoas que têm diagnóstico, né, de uma deficiência, de algum transtorno, das pessoas que não têm diagnóstico, né? Então, estamos todos juntos no mesmo espaço. E aí, não é só estar nesse espaço, né? Então, essa educação inclusiva, ela envolve um maior estudo sobre o desenvolvimento humano, os marcos do desenvolvimento, a neurociência aplicada à aprendizagem, né? Para que a gente consiga ofertar, então a escola consiga atender ao seu objetivo, né? Ao seu compromisso de garantir a aprendizagem para todos os alunos, tá? Então a educação inclusiva envolve toda essa mudança, né? Então é uma mudança do olhar, né? Sobre a cultura, a forma de trabalho na escola. E eu costumo fazer também um paralelo, né, que na educação, para a educação inclusiva acontecer, hoje em dia, a gente precisa entender uma coisa também. Muitos professores, eles estudaram para uma escola que não era inclusiva, né? Então, eles tinham uma expectativa, eles escolheram a profissão, né, pensando em ensinar somente para alunos com desenvolvimento típico, dentro do esperado. Então, hoje, nós estamos vivenciando, né, a educação inclusiva e muitos profissionais da escola podem estar vivenciando o luto pela escola antiga. Então, é um tema que a gente tem que conversar bastante, né, para ressignificar, para entender, poxa, mas por que então que tem que estar todo mundo junto na mesma sala? Será que realmente é necessário? Então, eu gosto muito de trazer um espaço também, falo assim, para criticar, né? Para falar por quê, eu não concordo. Porque é assim que a gente vai entendendo o porquê que é um direito, porquê que é importante, né? O ponto de vista ético também do compromisso da escola. Legal. E sabe que assim, né, me aproximando do tema, me aprofundando assim, tiveram duas definições que me chamaram muita atenção que eu queria trazer para essa nossa conversa, que eu acho que é importante entender essa diferença do que é uma inclusão e o que é integração, né? E como é que a escola pode lidar com isso, né? É importante você tocar assim nesse tema, né, da inclusão e da integração, porque quando a gente fala que a escola deve incluir, né, então quando a legislação traz essa organização, as escolas aceitam, né? Então muitas escolas estão ali já organizadas, aceitam esse aluno, mas não preparam o ambiente, não estudam, não pensam em novas formas de conseguir ali ajudá-lo, né, apoiar nas suas necessidades específicas de aprendizagem. Então, quando a gente só recebe esse aluno na escola, mas não muda nada, a gente não está incluindo, tá? A gente está integrando, eles estão dentro ali, mas não está acontecendo de fato a inclusão. Então, para a inclusão acontecer, precisa ter uma transformação ali no modus operandi do ambiente escolar.
Na rotina, né? E quando você traz isso, você traz num aspecto tanto físico quanto comportamental, né? Isso. Então, com relação à organização, né, das barreiras físicas, eu acredito que esse debate, essa mudança, ela já aconteceu um pouquinho antes, mas mesmo assim é comum a gente não ter esse conhecimento ou a gente só colocar em prática mesmo na hora que a gente recebe um aluno com uma necessidade específica ali. Mas, em geral, o ideal é que a gente já tente estudar as possibilidades e deixar um ambiente acessível, né? Então, estudar sobre acessibilidade antes mesmo de receber um aluno com essa necessidade específica, né, com relação à estrutura do ambiente, e um pouquinho que eu citei, né, sobre o luto, né, aqueles profissionais que podem não estar ainda aceitando o movimento da inclusão, é uma grande barreira comportamental, né? Então, se eu não estou aberto a isso, então provavelmente não vai dar muito certo, não vamos colher bons resultados. Então, o investimento ele tem que ser ali numa atenção para esse diálogo, né? No entendimento das possíveis barreiras para conseguir eliminar, né? Então, o objetivo é tirar essas barreiras para que o trabalho aconteça de forma mais fluida. Legal. E aqui a gente vive muito essa questão da importância do relacionamento da família com as escolas, né? Pensando no desenvolvimento das crianças. E aí, quando a gente faz um recorte para esse cenário que a gente está tratando, eu queria entender um pouquinho de você, como é que você orienta a família a envolver, a escola a envolver a família nesse processo também de trazer essa inclusão, né? Como é que vocês fazem esse meio de campo assim? É muito importante essa articulação, essa parceria, e nós levantamos, né, uma fala para as escolas compreenderem que não é só a escola que é responsável pela inclusão. Nós entendemos que é um enorme desafio incluir, né, mas esse aluno que tem um desenvolvimento atípico, neurodivergente, ele tem ali uma equipe que o acompanha, né, que entende a fundo as suas necessidades que são específicas, uma família, né, que por mais que a escola estude muito, eu falo, nós somos especialistas em aprendizagem, mas a família é especialista no seu próprio filho, então precisa dialogar, né, e o que nós vemos como uma grande dificuldade que esse diálogo aconteça sem armaduras, né? Então, sem a gente tentar se defender. O que acontece, Lívia? Por exemplo, se agora eu tenho que incluir, e eu entendo que a minha escola pode ter algum professor ou outro que ainda não aceitou, a gente se sente inseguro. Por quê? Porque a gente não é especialista nisso. Né? Então tem aquele sentimento de que eu precisaria ter terminado uma pós-graduação para conseguir realmente incluir, um perfeccionismo do ponto de vista do profissional da educação. Então, muitas vezes, quando ele recebe um aluno e a família vem trazer ali alguns apontamentos, algumas sugestões, a escola pode entender que, nossa, eu não posso falar que eu não sei, que eu não conheço as características desse diagnóstico, as barreiras, então deixa eu correr para eu estudar. Não, é um caminho totalmente contrário. Por mais que às vezes a gente não conheça, você não vai ser um especialista em todos os diagnósticos que existem, mas a sua boa vontade em escutar essa família, em dialogar com os especialistas que atendem ele, é essencial. É por aí que a inclusão acontece mesmo. Então, se a escola tentar se fechar para incluir sozinha, né, com pouco diálogo, ela vai gastar muita energia, os resultados dificilmente vão ser assertivos, porque a gente vai estar ali desconsiderando um conhecimento valioso que está na família e nos especialistas que atendem o aluno. Legal, isso se conecta bem assim com como o que a gente defende mesmo, né, em questão de construção de comunidade escolar e tudo mais, né? E aí isso já pega um pouco de um gancho do que eu queria conversar com você sobre
você falou, né, que a questão de que hoje já é lei, né, a gente já sabe que existem medidas um pouco mais concretas, assim, para que a gente consiga garantir alguns direitos e tudo mais, mas a gente teve exemplos, por exemplo, né, algum tempo atrás a gente conversou com um especialista em sustentabilidade, e ele trouxe muito isso de, as escolas às vezes elas se vendem como sustentável, mas quando a gente vai olhar lá dentro mesmo, né, das coisas, a gente vê que tem muita, enfim, né, ainda está muito atrasado nesse ponto, né. E aí eu queria que você trouxesse um pouco de qual que é a responsabilidade da escola, né, nesse quesito, assim, de corresponder a isso. Sim, a escola, ela não é a única, né, responsável pela inclusão. Então, o Estado também é responsável e a família também. E é interessante, né, quando a gente para pensar sobre isso, então tem um aspecto legal, então não é uma escolha da escola. Muitos professores, eles trazem um questionamento assim, às vezes, para os gestores, né? Ah, a escola quer dizer que é inclusiva, fica aceitando, né, as matrículas, mas a gente não está pronto. Então, não é uma escolha. Então, eu acredito que o primeiro ponto é a gente estudar e entender realmente o papel da escola, o que está na lei, né? O que a gente precisa garantir, que não é uma questão de escolha. A gente precisa, sim, se adaptar para esse novo contexto. Então, a partir disso, também não vai, a gente já vai diminuir o ruído na comunicação que poderia estar acontecendo com os professores e a equipe ali da gestão, tá? Então, a escola tem o papel que é de garantir o acesso à aprendizagem para todos os alunos. Então, quando a gente pensa na inclusão, que a gente deve aceitar a matrícula, a gente não deve dificultar a matrícula, que também é considerado ali um crime, né? E a gente também deve oferecer todos os recursos, acessibilidade que esse aluno precisa para ter acesso à aprendizagem, aí já muda muito o contexto. Então, eu entendo que é esse estudo, esse diálogo, né, entre todos os envolvidos também. Legal. E eu acho que tem um desafio de justamente alinhar o conteúdo pedagógico, né, a essa questão da inclusão, né, que é o que você trouxe. Muitas vezes a equipe não está preparada, né, eles não se sentem seguros. Então, como é que vocês apoiam eles nisso, né, de vincular o conteúdo pedagógico a essa questão da inclusão? Esse é um ponto bem interessante. Por quê? Né? O que o professor pensa. E eu sou pedagoga, né? Eu sei como é um trabalho que a gente realiza ali muito fora da sala de aula, é muito planejamento, é muita pesquisa, é correção. Então, são muitas atribuições fora do ambiente escolar e no ambiente escolar. E quando esse professor ele recebe, então, um aluno com desenvolvimento atípico, ele fica pensando, meu Deus, como que eu vou saber? Como eu vou incluir um autista? Como eu vou incluir um TDAH, uma criança que tem dislexia, né? E o que a gente traz de conhecimento que ajuda muitos professores você não vai incluir diagnósticos, você vai incluir pessoas. Como que faz essa adaptação? Né? Então, eu trouxe até aqui o meu amiguinho cérebro, né? Que eu gosto de mostrar. Então, sempre trabalhando de forma mais concreta, sempre, mas eu vou aproveitar esse espaço para compartilhar um pouquinho do que dá para a gente ensinar e facilitar essa visão dos professores. Então, se a gente pensar aqui que cada parte do cérebro tem a sua função, e que eles sempre estão trabalhando em grupo, né? Então, dificilmente uma área. Então, aqui a parte de trás, o occipital, é o da visão, né? Então, dificilmente a visão vai trabalhar sozinha. Então, eles vão se conectando, né? E tem essa parte da frente aqui que é muito importante, que são as funções executivas, tá? Quando a gente pensa que um aluno, quando a gente recebe um aluno que tem um desenvolvimento atípico, uma deficiência, um transtorno, então significa que o funcionamento, o jeito que essas partes se comunicam, pode ser diferente. E aí a gente começa a entender que na hora de adaptar um exercício, adaptar uma atividade, a gente não vai facilitar,
tá? Porque muitas vezes pensa, entendi, ele tem deficiência, ok, então eu vou deixar mais fácil. Não, não é deixar mais fácil, né? Na verdade, você vai entender como que funciona ali diferente, né? Então, quais seriam as adaptações que a gente sugere, e elas são universais, tá? Então, a gente entendendo as mudanças ali, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, se uma prova, vamos pensar que a prova aqui, ó, é a bateria, que é a bateria que todo mundo vai gastar quantidade de energia para realizar uma prova. Se um aluno que tem dislexia, né, que é um transtorno de aprendizagem que está relacionado à leitura, ele consegue ler, mas toda vez que ele lê, então o caminho que acontece ali no cérebro dele para a leitura, ele é diferente. Ele gasta mais energia para conseguir ler e conseguir interpretar, porque ele tem que decodificar ali todas as letras. Então tem uma diferença na memorização das letras, que a gente geralmente bate o olho e já pega o significado, né? Então, se eu deixar ele ler e resolver tudo, às vezes na primeira questão eu já vou gastar toda a bateria dele. Então, quando eu coloco um ledor para ele e deixar que ele responda de forma oral, eu não estou facilitando, eu estou garantindo que ele tenha acesso à aprendizagem e a comprovar o que sabe, né? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente consegue auxiliar bastante os professores, entendendo que não é facilitar, entendendo o que é diferente, o porquê que tem que ter essa adaptação, né? E a gente consegue trazer mais clareza, e a partir disso as coisas começam a funcionar melhor. Eu consegui explicar bem ou deixei com dúvida, Lívia? Me conta aí que eu Não, eu tô explico de aqui novo. assim, ó, eu tô vidrada, eu tô assim, eu tô achando o máximo, assim. Até você foi falando, eu me lembrei, eu tenho uma grande amiga minha que o filho dela, ele é autista, né? E esses dias ela foi chamada na direção da escola porque ele estava atrapalhando, né, as aulas, né? Ai, não, porque ele é muito agitado, ele termina a lição muito rápido, e aí, né, porque ele tem o hiperfoco e tudo mais, então ele termina a lição muito rápido, e aí ele fica ali meio que com aquela energia toda dele, querendo fazer alguma coisa, os coleguinhas estão ainda finalizando as atividades, ele está sem a paciência e tal. E eu achei muito curioso como a escola comunicou esse problema, assim, sabe? E aí você foi me falando isso, eu fui me ligando a essa história, assim, né? Então, para a gente pensar sobre essa importância do papel da equipe pedagógica mesmo, né, e da administrativa nesse processo, né? Porque senão a coisa acaba chegando na família, né? Acaba sendo comunicado para a família de uma forma que não é exatamente aquilo, né? Não é que a criança está fazendo bagunça, né? Que na verdade é um outro, talvez a atividade não foi desenvolvida para ela da forma que pudesse aproveitar melhor o potencial dela, né? Então você está falando aqui, eu estou assim, sim, sabe? Perfeito, você tocou num ponto muito importante. Também eu acabo dialogando muito com as escolas, com os professores sobre isso. Uma pergunta que eu sempre faço é: qual que é a sua maior dificuldade? Você tem dificuldade em incluir um aluno autista ou você tem dificuldade em conseguir a atenção dele, né? Porque muitas vezes o aluno com diagnóstico, o aluno autista, como a gente trouxe aqui de exemplo, ele pode ter comportamentos que são chamados de interferentes à aprendizagem. Então vamos pensar, se esse aluno ele não consegue ficar sentado, né, e esperar durante um tempo determinado para atividade, é um comportamento interferente. Por quê? Ele não vai conseguir ter acesso, vai atuar como uma barreira, ele não vai conseguir ter acesso ao conteúdo que o professor preparou, né? Ou se ele fica engajado em outras coisas, ou se ele fica se machucando, um comportamento autolesivo, um comportamento heterolesivo, né? Então, é um outro mundo, um outro universo que a escola precisa começar a estudar e que ajuda muito, não só o professor na condução desses comportamentos interferentes dos alunos que têm um desenvolvimento atípico, dos alunos autistas, mas também para todo o grupo. Tá? Então, a escola precisa estudar sobre comportamento inadequado no ambiente da sala de aula e qual que é o manejo disso. Então, essa é uma articulação muito importante que a escola precisa fazer com o psicólogo comportamental que atende esse aluno. Por quê?
muito se fala, né? Ah, o autista é agressivo, né? Mas, na verdade, e não só o autista, o TDAH, que é mais impulsivo, tem o TOD, né? Mas vamos pensar assim, o diagnóstico, então, como eu falei, o cérebro funciona diferente. Então, pode ser aqui que na parte da frente, né, das funções executivas, tá com uma dificuldade no controle inibitório, no controle dos impulsos. Então, tem vontade, vai lá e faz. Tem uma dificuldade em lidar com a frustração. Então, pode acontecer de uma forma mais reativa. Tem uma dificuldade na comunicação. Então, quando se frustra e não consegue comunicar, vai comunicar o quê? Com o corpo, tá? Então, a gente entende que pode ter esse comportamento devido a um funcionamento diferente desse cérebro. Contudo, não justifica a gente deixar que esse comportamento ele vá se consolidando. Então, a gente entende sim que ok, tem um comportamento que é inadequado, mas não podemos falar que está atrapalhando a sala, tá? Então faz parte do papel do professor da escola lidar com comportamentos inadequados de alunos típicos e atípicos, de todos. Então, está com um comportamento inadequado? Então vamos fazer ali uma anotação, uma investigação bem breve. Qual é esse comportamento? Né? Então, ele levanta, é na aula de matemática, é na aula de língua portuguesa, é em todas as aulas. Quanto tempo que ele fica sentado? E o que que ele faz? E como que o professor responde a isso? Ele fala, por favor, Pedro, você precisa se sentar. Ou o professor já fez alguns combinados, ele fez uma ficha de rotina para ajudar ele, né? Então, tudo isso sendo passado para a família. Então, perguntar para a família: olha, a gente percebeu que ele fica impulsivo. Olha a diferença, ao invés da gente falar que ele está atrapalhando. O que ele está, na verdade, é com uma impulsividade. Ele está com. Ele não está conseguindo ficar ali esperando, né? O tempo inteiro, que seria adequado, né? O tempo estipulado, e ele quer levantar, ele quer brincar. Então, a gente precisa descrever melhor, pedir orientações para a família, falar, olha, acontece aí com vocês, em um outro contexto, o que, que vocês fazem quando isso acontece? Então, olha como mudou. Eu não estou falando que ele está incomodando ninguém, tá? Eu trouxe o vocabulário adequado para a gente começar uma conversa produtiva. Então, eu entendi que é uma impulsividade, uma dificuldade em controlar ali um desejo, uma dificuldade numa frustração, uma dificuldade numa comunicação. E eu vou pedir essa dica para os pais, que são especialistas nos seus filhos, tá? E, ok, então, a abertura para falar com a psicóloga. A psicóloga está trabalhando a frustração do Pedro, a impulsividade do Pedro? Quero dialogar com ela. Você tem um relatório para o último relatório que a psicóloga realizou para o Pedro, para a gente trabalhar com a mesma estratégia que ela? Por quê? Se a família já faz de um jeito que dá certo, a psicóloga já faz de um jeito que dá certo, o ambiente escolar ele é mais complexo. Eles têm mais cheiros, tem mais sons, tem mais demanda, tem mais regra, né? Tem mais desafios e mais itens interessantes, às vezes, mais distratores, né? Mas mesmo assim, se a gente quiser reinventar a roda do zero, entender como trabalhar aquela dificuldade do aluno, desconsiderando o que a família e o psicólogo já descobriram, vai ser muito mais difícil, tá? Então, foi muito legal essa proposta, né? Essa história que você trouxe. A gente precisa trabalhar a nossa comunicação. Às vezes a gente fala, a família não ajuda, mas como que a gente está conversando com essa família? Falar que está incomodando, né? Nossa, dá até um negocinho, né? Ninguém quer ver isso de alguém que você gosta. Imagina do seu filho, está incomodando, por quê, né? Não, e você sai de um cenário, né, toda preocupada para chegar lá na escola e descobrir que, na verdade, ele está fazendo as atividades muito rápido, né? Então, até onde é a escola mesmo que, de repente, não está conseguindo conduzir mesmo esse potencial todo que a criança tem ali, assim, né? E aí é o que você falou, a gente volta para essa chave de comunicação, né? Dessa integração dessa comunidade toda, né? A gente está falando de família, a gente está falando do psicólogo que acompanha, a gente está falando da escola toda, né? Então a importância da gente estar com essas informações todas muito
centralizadas, unificadas e muito nesse objetivo de dar o suporte que essa criança precisa para ela poder se desenvolver no maior potencial que ela tem, assim, né? E aí eu já queria aproveitar esse gancho, assim, também para a gente passar um pouquinho para essa parte de quais são as estratégias que hoje, assim, você enxerga para implementar, né, a inclusão de uma forma mais consciente dentro das escolas. Eu acredito que para conseguir implementar, sem ser um processo mais burocrático ou só teórico, né, o que fica no papel, precisa acontecer uma roda de conversa com esses professores de uma forma frequente, tá? É comum que os gestores escolares invistam em informações de forma pontual. E quando você pensa assim, eu vou convidar um especialista em autismo, um especialista em TDAH, em dislexia, em deficiência intelectual, e ele vai dar uma imersão de 4 horas presencial com a minha equipe. Aparentemente, a gente entende que os professores eles aprenderam sobre o diagnóstico, sobre as características, e eles realmente aprenderam. Mas se a gente for olhar a fundo, é muito diferente a descrição da teoria com a prática. Porque o aluno não é o seu diagnóstico, ele tem a sua história e o cérebro dele é único também, o funcionamento dele é único, tá? E na prática o professor ainda vai enfrentar dificuldades. Então, é entender quais são essas dificuldades específicas. E a gente vai entender como? Conversando. A gente vai entender como? Entendendo o que eles acham que dá errado. Porque às vezes a gente, com muita boa vontade, faz uma estratégia muito boa, mas na prática ela pode não ser funcional, tá? Então, é uma atualização do PPP, que é o projeto político pedagógico, mas realmente com espaço de diálogo para esses professores, tá? Então, escutar o que dá certo, o que não dá certo. Muitas vezes a gente precisa tomar algumas decisões para dar mais tempo para esse professor conseguir se dedicar a isso, tá? Porque não é só estudar, tem todo um tempo de aprendizado, né? E a gente trabalha também um pouco com a taxonomia de Bloom, né? Então, é uma pirâmide e a gente vai entendendo as etapas ali do aprendizado. Então, inicialmente, o professor ele vai lembrar, depois ele vai avançando, né? Então, compreendendo, aplicando, analisando, para depois criar, né? Então, tem todo um suporte, leva tempo. Às vezes a gente esquece que o adulto também tem um tempo para aprendizagem, né? Então, a gente entende que o aluno precisa de repetição, precisa de novos contextos para ir fortalecendo. Então, a proposta que eu trago sempre para a escola, que quer realmente já engatar num processo inclusivo de qualidade, é entender o professor como um aprendiz, tá? E também como uma pessoa que tem a sua história e precisa conseguir conversar, precisa conseguir ser escutado. Mas ao mesmo tempo em que a escola, né, o gestor ele vai direcionar que não é uma escolha, né? A gente vai incluir, mas vamos escutar e vamos ressignificar esse processo, vamos planejar juntos, tá? Porque senão fica também aquela questão, né? Ah, o gestor, o diretor acha que isso, o coordenador teve essa ideia, mas não dá certo. Então, um fica trazendo ideia e o outro não executa, né? Então, precisa ouvir. Todo mundo tem uma necessidade de se sentir importante e pertencente no ambiente, né? Então, os professores são muito importantes. E a gente pode reclamar às vezes, sabe, Lívia? A gente reclama mesmo quando está sobrecarregado, quando a gente não entende, quando a gente está inseguro, né? Mas se a gente conseguir ver que faz sentido, aí sim a gente vai ver, aí a escola, né, o gestor vai perceber como o professor também veste a camisa e faz tudo acontecer. Então, para isso, né, tem que ter o PPP, vai ter que desenvolver um PEI, né, que é um plano educacional individualizado. Depende do município, pode ter um outro nome, tá? Um PDI. Mas, basicamente, o nome não importa. O que importa é o documento que tem um planejamento para a inclusão de um aluno. Tá? Então, que vai ter ali um pouco do histórico desse aluno, seu diagnóstico suspeita e, principalmente, suas necessidades específicas de aprendizagem e o que a escola vai fazer
para conseguir ajudar. Quais serão as adaptações, qual vai ser a rotina, o que está sendo proposto, né? Então, esse documento ali, que não seja de forma burocrática, não fique na gaveta, que ajude o professor, que seja revisitado a cada 2 meses, que é o ideal, né? E uma formação continuada para esse professor, para os monitores, para os auxiliares, para todos os colaboradores da escola, pelo menos uma vez no ano, gente, porteiro, pessoal da limpeza, pessoal da alimentação. Eles, ó, todo mundo que está no ambiente da escola é educador. Porque se você está na frente de um estudante, você atua como um modelo, como um exemplo o tempo inteiro. Então, todo mundo precisa entender. Todo mundo precisa. O porteiro, por exemplo, o pessoal da portaria, tem um conhecimento valiosíssimo sobre os alunos. Ele sabe quando ele, como ele chega, se ele chegou bem, se ele não chegou. Na alimentação também, o pessoal da equipe já consegue perceber umas diferenças, né, no dia dessa criança, no comportamento dele. E também uma das barreiras que a gente comentou anteriormente, né? Comportamental. Então, vamos pensar num aluno autista que tem seletividade alimentar. Ou seja, ele tem algumas restrições com relação ao alimento, tem algumas regras ali, ou ele gosta de alimentos bem restritos, de uma categoria só. Vamos pensar que ele tem um aluno com seletividade alimentar que só se alimenta de alimentos pastosos, tá? Então, uma profissional que não está estudando inclusão, ele é da alimentação ali, da escola, ela pode ver aquilo e pensar, vocês estão mimando esse menino, né? Vamos aqui, agora eu vou preparar isso e ele vai ter que comer, entendeu? Porque ela está com muita boa vontade. Ela quer muito que esse menino cresça, fique forte. Ela acha que as professoras estão mimando ele, né? Trazendo uma palavra aí mais simples. Quando ela faz isso, ela pode trazer ali uma situação muito delicada para essa criança. Porque, na verdade, está muito longe de ser uma criança mimada, né? Então, tem terapeutas para trabalhar essa questão alimentar, para que aos poucos vá acontecendo uma dessensibilização, aumente ali esse repertório alimentar dele, para que ele consiga aceitar mais. Tem uma suplementação também com relação aos nutrientes. Então, olha como é um trabalho muito mais complexo para a gente respeitar, para a gente acolher. Mas se a gente não falar sobre isso com os outros profissionais da escola, eles podem acabar interferindo no processo, né? E eles também são importantes e pertencentes. Então, essa formação continuada deve acontecer para os professores, mas não somente para eles, tá? Todos os profissionais, se puderem ser envolvidos pelo menos uma vez por ano, aí sim a gente consegue um plano bem desenhado, tá? Legal. É legal porque a gente falou muito dessa questão do diálogo com a família, né, de trazer, mas a comunicação ela não é só, né, da porta da escola para fora para a família, mas ela precisa estar organizada dentro também, né, para que essas informações elas cheguem em todo mundo que está envolvido no dia a dia, assim, dessas crianças, né. E aí a gente falou um pouco sobre as ações, sobre os desafios, mas eu queria entender também para onde vocês olham para medir os resultados disso, né, o que está sendo efetivo, como é que vocês tem esse retorno dos pais, da comunidade, como é que o que vocês apontam nisso, sabe? Sim. Então, é um dos movimentos formativos que a gente acaba realizando com os nossos clientes, né? Então, a Flimpo Educação é uma assessoria em educação inclusiva e que eu fundei, né? Então, sou cofundadora e nós atendemos escolas particulares e escolas públicas no formato online, todo o Brasil, tá? E quando a gente começa a receber as informações dos alunos que apresentam necessidades específicas de aprendizagem, a gente elabora os PEIs, né, os documentos de inclusão deles para a escola, a gente precisa ensinar para os professores, inicialmente, a entender o aprendizado como um comportamento. Tá? Então, a partir disso que a gente entende que o aprendizado é um comportamento, a gente consegue olhar de forma mais específica. Então, vamos voltar para aquele exemplo que você trouxe
da criança que estava atrapalhando a sala, porque ele consegue responder, terminar a atividade de uma forma muito rápida, né? E aí ele se engaja em uma outra demanda, que ele não quer ficar parado sem fazer nada, tá? Então, a gente ensina o professor a olhar. Então, quanto tempo que ele conseguiu esperar, né? Ou, por exemplo, nesse caso, teria que adaptar uma atividade para ele, provavelmente. Mas, se a gente desconsiderar essa adaptação e olhar só para o... Caiu? O meu aqui caiu. Será que foi o dela ou foi o nosso? Posso? Pronto, é muito importante a gente falar sobre isso, porque um dos movimentos formativos que a gente traz junto com os nossos clientes, né? Nós atendemos escolas públicas e privadas em todo o Brasil, então a Finco Educação é uma assessoria em educação inclusiva, que eu participei da fundação, né? E a gente traz essa formação para os professores sobre o aprendizado como um comportamento. Então, quando a gente desenvolve o PEI, né, o Plano de Desenvolvimento Individualizado, ou Plano de Ensino Individualizado para esse aluno, a gente vai selecionar os comportamentos que são alvo e nós vamos pensar em metas a serem alcançadas, tá? E no final desse documento, nós colocamos as ações dos envolvidos. Então, o que é a responsabilidade de cada um? O psicólogo que atende o Pedro, ele, na verdade, vai ter que trazer ali uma atualização. Toda vez que ele tiver um relatório, elaborar um relatório de acompanhamento, ele tem que compartilhar com a família, que vai compartilhar com a escola. Ele vai compartilhar ali novas estratégias ou um comportamento que foi generalizado para a escola replicar. O professor, ele deve olhar aquele comportamento como, né? Como que foi definido? Quanto tempo que esse aluno vai ficar engajado numa atividade? Se antes ele ficava 5 minutos e a nossa meta agora é que ele fique 10 minutos, né? Vamos aumentar 5 minutos nesse período de 2 meses de vigência do PEI. Então, com as estratégias que estão sendo aplicadas, está aumentando o tempo ou não? Então, quando a gente pensa nesse resultado e a gente acompanha ele com comportamentos-alvo, a gente não vai resolver tudo, né? Mas um ponto de cada vez, a gente escolhe ali. A gente consegue entender se está dando errado ou não. Então, se não está tendo um progresso, não está tendo uma melhora, ou eu mudo de estratégia, ou eu converso com esse especialista, com esse psicólogo novamente, para compartilhar. Às vezes eu estou conduzindo de uma forma errada, às vezes tem que ter uma mudança ali no ambiente. Então, os resultados estão dentro do próprio PEI, tá? E na dinâmica que a escola consegue articular aqui na implementação mesmo, na rotina dessa inclusão no dia a dia escolar. Então, resumindo, a escola precisa, primeiro, entender como o aprendizado como um comportamento, selecionar o que é mais importante. Às vezes esse aluno, ele não está alfabetizado, então ele está saindo da mesa porque não é interessante, ele não está conseguindo, ele não está conseguindo realizar a atividade. Então, ele vai levantar mais vezes, ele vai sair. Então, a gente tem que escolher o que eu vou fazer primeiro. Né? Então, eu vou trabalhar esse comportamento dele, eu vou trabalhar a alfabetização, tá? Então, escolher ali um caminho por vez, um comportamento alvo, estabelecer metas, acompanhar e buscar ajuda quando tá dando errado. Lívia, eu consegui falar direito? Eu acho que eu fiquei confusa aí no meio dessa Eu consegui entender, vou perguntar aqui para a nossa produção. Então, tá ótimo. Eu vou fazer até uma pergunta trazendo esse contexto da inclusão da família mesmo, né? Se muitas vezes vocês fazem esse PDI em conjunto com a família, porque a gente sabe que depois que a criança sai ali da sala, a educação ela continua ali, né? Então, se isso é feito em várias mãos junto com a família também. Sim. Olha, o ideal é isso, viu, Lívia? A gente fazer esse PDI com as famílias. Por quê? Porque a família é especialista, né, na história do seu próprio filho, entende muito ali. E ele precisa, na hora que a escola entrega esse documento final, ele precisa
enxergar o seu filho, né? Porque senão a gente pode pensar em metas sem querer que não são alcançáveis ou que a família não concorda. Isso não quer dizer que, na verdade, a escola precisa cegamente ouvir a família, porque a família não é especialista na aprendizagem, tá? Ela é especialista no seu filho. Mas a gente dialoga com essa família para alinhar as expectativas. Poxa, eu sou a mãe do Pedro e eu quero muito que o Pedro se alfabetize. Mas o Pedro ainda, ele tem uma dificuldade na consciência fonológica, tá? Então ele ainda precisa desenvolver algumas habilidades preditoras da alfabetização antes da gente trabalhar a alfabetização. Então a gente escuta essa família e orienta, tá? Para que eles consigam trabalhar junto com a gente nesse meio, porque eles também têm ações que são muito importantes. Então, dentro disso, a família vai ter que assinar esse PEI, ela tem que aprovar esse PEI, ela tem que ser escutada, igual eu falei, dos professores serem escutados. Porque senão a gente vai tentar trabalhar sozinho. E trabalhando sozinho não vai dar certo. Legal. E é assim, né? A gente sabe que uma escola, ela poder, apesar de ser lei, a gente ainda está, né, nesse debate de, gente, é lei, mas né, ainda estamos nesse debate de precisa ser feito. Tem uma questão de que eu entendo que é importante a escola se posicionar também, né, como uma escola inclusiva, como uma escola que tem ações, e também percebo que é uma linha muito tênue entre você ser uma escola que está se posicionando para que você possa inspirar outras escolas, para que você possa mostrar que esse é um assunto que precisa ser debatido, e também ser apenas uma pauta de marketing, né? Para chamar mais pessoas, né? Para se destacar no mercado, coisas assim. Então, eu queria entender um pouco da tua visão disso e como é que você acha que essa comunicação e essa troca com as famílias pode ajudar também nesse processo. Olha, e esse é um assunto muito importante que você trouxe, Lívia, porque é comum que as escolas conversem comigo, né, os representantes das escolas, que eles têm receio, às vezes, de falar que eles são bons em inclusão, né? Falar assim, poxa, mas então eles vão associar o nosso marketing à inclusão, então nós vamos receber mais alunos com diagnóstico. Na verdade, não é isso, tá? A escola hoje em dia, para ser uma boa referência, ela não pode se limitar no destaque apenas no conteúdo acadêmico, e sim no acolhimento, no compromisso ético, né, do desenvolvimento também da empatia, né, e da diversidade no ambiente escolar. Então, quando a escola ela assume o compromisso da inclusão, ela qualifica todo o processo escolar. Então, isso deve ser divulgado. Eu falo muito, às vezes a escola faz um trabalho maravilhoso, mas ela não documenta, né? Então ela não compartilha e acaba não sendo valorizada. A gente tem que fazer esse marketing, né? Mas do ponto de vista positivo. Então, o quanto que os professores não estão mais capacitados a partir desse movimento, né, desse estudo para a educação inclusiva? Quais são os ganhos para os alunos, né, da escola, quando eles convivem com outros com deficiência, com transtornos? Então, um aluno que convive com um colega que é surdo, ele aprendeu a se comunicar em libras, né? Então, ele já refletiu desde cedo sobre as dificuldades que uma outra pessoa pode ter. Ele já refletiu sobre como ajudar, né? Ele aprendeu que existem outras formas de comunicação, ou uma comunicação alternativa e aumentativa num tablet, por exemplo, numa prancha. Então, os ganhos que a gente está promovendo para a sociedade, a gente pode até mensurar um pouco, mas eu acredito que a gente não faz a menor ideia, né, do real impacto que a gente está promovendo ali para a sociedade. Então, a escola precisa cada vez mais entender que não é uma escolha a inclusão e que é muito bom para o ambiente escolar, vai qualificar cada vez mais e ela pode atuar como uma referência de qualidade ali, né? Se destacar de uma forma muito positiva
na comunidade em qual ela está inserida. Tem uma máxima, né, que a educação ela vem pelo exemplo, né? Então, por que não a sua escola também ser um exemplo para que possa inspirar outras escolas, né, a estarem trabalhando esse tema que é tão importante? A gente já está indo para o encerramento assim do nosso papo, né? Acho que dá para a gente ficar várias horas aqui falando, talvez a gente tenha que marcar uma parte 2 aí para poder dar conta mesmo de toda a complexibilidade também e o interesse que esse assunto gera. Mas antes da gente finalizar, eu vou te fazer 3 perguntinhas naquele estilo jogo rápido, assim, né? A primeira é: qual é o primeiro passo que uma escola pode dar sobre esse tema? Tá. Então, o primeiro passo é escutar. Tá? Então, recebeu um aluno com diagnóstico, ou ele já é seu aluno, você ainda não sabe como incluí-lo, chame a família, escute, pergunte quais são as dificuldades, pergunte a história, quem percebeu os sinais, como que foi, a família aceita ou tem algum membro que não aceita, quais são os desafios, como vocês lidam com esses desafios, tá? Então, escuta, não finge que você sabe tudo, porque um segredinho, é impossível saber de tudo com relação à educação inclusiva. Então, relaxa sobre isso, tira esse peso dos ombros e pode começar a incluir a partir dessa conversa. Legal. E nesse processo todo, qual é o erro mais comum que você tem acompanhado? O erro mais comum pode ser o da palestra, né? Então, vou convidar um palestrante e ensinar sobre autismo. Pronto, os meus professores estão prontos para incluir autistas. Não. Infelizmente, não é assim que funciona. Então, o professor ele precisa de um tempo de aprendizagem, de um processo que é contínuo e de um apoio ali, porque realmente é complexo. Legal, tá? E aí, para a gente finalizar, qual que é a mensagem final, assim, que você quer deixar para os gestores que nos acompanham aqui no Clipcast? Bom, eu quero aproveitar para falar do meu livro, Barulhinho Barulhão. Então, esse aqui é um livro para crianças de educação infantil, até o início do fundamental, anos iniciais. Fala de um aluno autista que ele tem sensibilidade auditiva. Sabe aquele fone de ouvido? Eu trouxe até aqui. Né? Então, a gente associa o autista a esse fone anti-ruído, né? Então, muitas vezes, gente, a pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista pode ter a sensibilidade ao som e uma hipersensibilidade. E isso pode dificultar a sua inclusão no ambiente escolar, a sua socialização, tá? Então, esse livro, ele traz um jeito da gente abordar essa necessidade específica do aluno autista com relação aos sons, para que a turma toda entenda como que pode ajudar ele nisso. Então, e no final ainda tem uma nota explicando, né, para os responsáveis como que funciona, tem a hipossensibilidade. O convite que eu faço para vocês é: procurem livros, né? Adquiram o livro Barulhinho Barulhão, tem outros aqui também que a gente pode recomendar para vocês, mas falem sobre o autismo, falem sobre os diagnósticos dos alunos da turma, sem ser de uma forma classificatória, mas contando ali essa necessidade específica dele. Então, com esse livro, por exemplo, vocês vão trabalhar a inclusão, a empatia, a diversidade com os alunos, falando da característica da sensibilidade auditiva. A gente não está nem precisando falar, olha, ele é autista, por isso que ele tem isso. Não, não é isso, porque nem precisa ser autista para ter sensibilidade auditiva, tá? Mas é como eu vou incluir uma pessoa que tem sensibilidade auditiva. Então, reflitam sobre isso. Olha como é mais fácil. Não precisa saber do diagnóstico. Você precisa entender o que precisa ser adaptado e você pode usar muito a literatura para ajudar. Legal, tá? Se eu sei que você tem alguns outros livros de indicação, depois eu vou até pedir para a gente pegar, a gente pode deixar essas indicações ali também. Acho que é um tema que, quanto mais referência assim, a gente tem, mais apoio a gente dá também para a nossa comunidade, assim. Então, depois eu vou anotar aí com vocês, vou combinar de a gente deixar aqui na descrição do episódio também, para quem estiver acompanhando a gente conseguir ir lá constar e se aprofundar ainda mais aí sobre o tema. Muito obrigada, Tassi, por compartilhar aí seu conhecimento com a gente. Eu espero que tenha sido um momento aí gostoso para você também, né? Queria muito te agradecer aí pela troca que a gente teve.
Eu que agradeço, Lívia. É muito bom falar sobre inclusão, sobre educação, né? Foi bem divertido para mim essa troca de ideia contigo, tá?